A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías, capítulo 35, verso 1 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Repreende a fúria do inimigo, o engano, o mal. Em nome de Jesus, guarda nossos filhos na entrada e na saída, em nome de Jesus. Pai, vai livrando de todo mal, de toda armadilha, de tudo aquilo que não é de Ti, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 35, verso 1. Mas se alegrarão o deserto e o lugar solitário, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Veja, quando fala aqui, ó, né, mas, quando tem esse mas, o que isso significa? Esse mais é lindo, é poderoso, é quando tudo parece estar dando errado. Não quando não se tem jeito, quando a gente não vê uma saída. Mas, tem esse mas, né? Se existe um coração entregue a Deus, ele pode mudar as situações. Ele pode mudar a sua vida, né? A sua vida pode estar assim como um deserto solitário, mau. Mas se você estiver em Deus, ele te fará prosperar, florescer. O segredo é confiar em Deus, permanecer nele. Sabe, tantas injustiças que nós temos visto nesse mundo, que nos deixa enojados, né? Mas quando nós olhamos para as promessas de Deus, nós somos consolados e nos alegramos, pois Ele virá. Ele nos dará vitória e de glória em glória nós vamos vencendo. A glória de Deus é a causa da prosperidade, alegria abundante. Que nós possamos olhar para Cristo e confiar em tudo que Ele tem nos garantido através de sua palavra. Verso 2 diz assim: florescerá abundantemente e também se regozijará, até com alegria e com cânticos de júbilo e glória do Líbano. A glória do Líbano lhe será dada, e a formosura do Camelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a formosura do nosso Deus. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos debilitados. Aqui, né, quando se fala a respeito, vamos ler o verso 4. Dizei aos de coração turbado, confortai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa. O mesmo Deus virá e vos salvará. Né? A glória de Deus é quem nos fortalece, né? Ela fortalece. Já os joelhos cansados não estarão assim quando nós buscamos força e refúgio em Deus. Quando nós vemos as injustiças, quando Deus, né, ele vai se levantar por nós. Então ele diz aqui, ó, dizei ao coração turbado, porque muitas vezes o coração fica assim, né? Porque é tanta injustiça, mas o Espírito Santo de Deus nos dá uma palavra como essa, que nos alegra, que ele diz, olha, dizei aos corações turbados, confortai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Então toda injustiça, todo mal, toda atrocidade que nós temos visto no mundo atual, coisas que nós que não temos um coração maligno, nós achamos que é impossível de existir. Nós começamos a ver coisas que nos deixa enojado, nos deixa mal, nos deixa para baixo. Mas Deus, ele nos fortalece com uma palavra dessa, dizendo, olha, né? Dizei ao coração turbado, confortai-vos. E às vezes esse conforto é para nós mesmos, quando nós vemos todo o mal. Não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Então a vingança é do Senhor. A vingança é de Deus, que nós possamos esperar no Senhor pela vingança, né, do mal, né? Ele vai fazer, ele vai fortalecer as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos. É ele quem nos salvará. É ele quem vos salvará. Eu não sei qual é a injustiça que você tem passado na tua vida, ou as injustiças que você tem visto nesse mundo, que nós temos visto, mas Deus, ele vai vir com vingança. Versos 5 e 6 diz assim, ó: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltará como um servo e cantará a língua do mundo.
porque águas brotarão do deserto e arroios no ermo. Então Jesus, ele veio, ele é a luz. Jesus fez milagres e maravilhas, tudo para cumprir esta passagem, né? Que prova que ele é o Messias. Era necessário tudo se cumprir, mas infelizmente muitos o rejeitaram e ainda têm rejeitado a Cristo. Muitos têm rejeitado a Jesus. Quem está em Cristo tem vivido o cuidado, a provisão, experimentado milagres no seu nome. Mas muitos ainda se encontram em trevas. Sabemos que toda enfermidade e aflição cessarão por completo na sua segunda vinda, onde Jesus virá para julgar aos ímpios e dar galardões para os que nele crê. Essa é a condição do homem sem Deus, né? Surdos, coxos e mudos. Essa é a condição de cegos, surdos e coxos, né? Do homem que vive sem Deus. Devido à queda de Adão e Eva, a humanidade se encontra doente espiritualmente. Mas em Cristo nós somos libertos, salvos e renovados, porque o Espírito Santo de Deus é a água viva que brota, né, do trono de Deus. Então ele habita em nós. Nós éramos um deserto, sequidão sem Jesus. Agora nós somos fonte de águas vivas que brota do nosso interior, porque Jesus, ele pagou o preço na cruz para que nós fôssemos resgatados para a honra e glória do seu nome. Verso 7 diz assim: e o lugar seco se converterá em lago, e a terra sedenta em mananciais de água. Na habitação dos chacais, em sua cama, será lugar de canas e de juncos. Então, uma terra deserta e árida era a morada de chacais, diz ali a palavra do Senhor. Assim, o homem sem Deus é morada de Satanás, né? Onde que ele cultiva em nós, né? O inimigo da nossa alma, a dor, o sofrimento, a rejeição, o sentimento de abandono, sentimento de orfandade e etc. Mas temos uma promessa em Jesus. Nós somos transformados, onde era deserto, agora que era morada de demônios, agora será terra fértil, morada do Espírito Santo de Deus. Assim como essa promessa de Deus para com a terra seca, que se torna uma terra fértil, é para a nossa vida espiritual, onde superabundou o pecado, agora superabunda a graça de Deus. Eu não sei qual é as áreas desertas da sua vida, mas Deus, ele nos dá uma promessa hoje, quando ele nos deu essa palavra, para que os que nele confiam tenham essa promessa, que mananciais de águas vivas correrão pelo chão do deserto e converterá em terra fértil, em um jardim florido. Essa é a promessa de Deus. Eu não sei em qual área da tua vida, se é espiritual, se é física, né, financeira, material, eu não sei, mas Deus está dizendo que onde era uma terra seca, né, morada de chacais, o próprio Deus, ele está nos dizendo, onde era terra de sofrimento, de dor, de sentimento de incapacidade, de abandono, de orfandade, correrá um rio, um manancial de água, vai correr nesse deserto, vai correr na tua vida e vai converter a terra seca em terra fértil, em um jardim florido, né? Então essa é a promessa de Deus. Verso 8 diz assim: e haverá ali uma estrada, um caminho, e será chamado caminho de santidade. Não passará por ele o imundo, mas sim ele mesmo estará com eles. Os que andarem neste caminho, por mais torpe que seja, não se extraviará. Que lindo que Deus está falando conosco no dia de hoje. Esse caminho é Jesus. Quando fala aqui, ó, e haverá ali uma estrada, um caminho, e será chamado caminho de santidade. Este caminho é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Não, quando fala ali, ó, não passará por ele o imundo. Isto é, veja, o imundo
não pode passar por ele, né? Por esse caminho de santidade. O homem por si próprio, ele não pode, ele não consegue. Ele não consegue, ele não conseguiu cumprir por esse caminho de santidade. Então, o imundo não pode passar por esse caminho. Ele não conseguiu, o homem por si próprio, ele não conseguiu cumprir a lei, né? Foi necessário Jesus, o Cordeiro Santo, poderoso e imaculado, cumprir a lei por mim e por você, para nos remir naquela cruz. Mas sim, quando diz ali, ó, ele mesmo estará com eles. Quando Deus fala aqui nessa palavra que, mas sim, ele mesmo estará com eles. Esse caminho estará conosco. Jesus passou pela cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos deixou o Espírito Santo, que está conosco e habita em nós. Veja, essa promessa é linda. Os que andarem neste caminho, por mais torpe, a palavra está dizendo, que seja, não se extraviará, porque ele, Jesus, pagou o preço e nos remiu. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Então, nesse caminho, nós temos um ajudador, um amigo, o caminho de santidade, né? Que diz ali que o homem, por mais torpe que seja, não se extraviará, porque Deus, quando vê o homem saindo fora do caminho, ele nos corrige, ele nos resgata, ele nos transforma, ele nos direciona, ele nos constrange para que nós voltamos para o centro da sua vontade. Porque o homem por si próprio não consegue, ele não conseguiu cumprir a lei, foi necessário Jesus naquela cruz. Então, até a vinda de Jesus, nós estamos sendo lapidados, direcionados, nós estamos sendo, né, ali todos os dias, instruído por Deus para fazer a vontade do Pai, para que nós possamos chegar nesse caminho que vai nos levar a um destino final, que é a glória, que é o poder, que é a vitória, que é a vinda do nosso Jesus. No verso 9, que diz assim: não haverá ali leão nem animal feroz subirá por ele, nem ali se achará para que ali caminhem os redimidos. Veja, neste caminho que é Jesus, leão, animais ferozes, isto é, os espíritos demoníacos, não terão acesso a esse caminho. Eles não têm poder nesse caminho. Quem está nesse caminho de santidade, o inimigo não pode tocar, o inimigo não pode mexer. Os filhos de Deus encontrarão vitória neste caminho de santidade, que é Jesus, que é o que nós aguardamos. Nós caminhamos para uma terra que mana leite e mel. Aguardamos com esperança e alegria a vinda de Jesus, para o cumprimento total, onde Satanás e seus demônios serão presos e lançados no lago de fogo de enxofre. Jesus cumpriu tudo, mas ainda tem muitos para serem resgatados. E para o cumprimento de um mal ser aniquilado, tirado, onde nós não seremos mais tentados, vai ter a vinda de Jesus, aonde ele vai vir dar a sentença. Ele já cumpriu tudo por mim e por você. Nós temos que tomar posse, mas nós aguardamos com esperança, com alegria, a vinda do nosso Jesus. Nós clamamos, Abba Pai, nós clamamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? Porque nós estamos debaixo do governo de Cristo, mas nós vivemos num mundo que ainda o domínio está na mão de Satanás, né? Os redimidos estarão debaixo de um governo, né? Quando nós vemos ali esse governo de Satanás sendo lançado num lago de fogo de enxofre, e os redimidos então estarão debaixo de um governo justo e santo, em nome de Jesus. No verso 10 diz assim: e os redimidos do Senhor voltarão e virão a Sião com alegria, e júbilo eterno haverá sobre as suas cabeças, e alcançarão o gozo e a alegria, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, nós temos essa promessa que os redimidos voltarão. Os redimidos voltarão, isto é, voltarão ao estado que fomos criados, em perfeição, em excelência, antes da queda de Adão e Eva, né? Que nos deixou, aquela queda nos deixou uma herança pecaminosa, de dor, de gemido. Temos essa promessa de júbilo eterno que haverá sobre as nossas cabeças, né? Júbilo eterno haverá sobre as suas cabeças.
nós temos essa promessa. O Espírito Santo de Deus nos guarda no caminho para nos garantir a chegada ao alvo, que é Cristo, para recebermos o prêmio a cada um reservado, que é o júbilo, gozo e alegria de reinar com Cristo, o nosso Salvador. Então, que nós possamos entender que existe uma esperança, uma alegria. Os redimidos do Senhor voltarão. Nós voltaremos ao estado em que Deus nos criou desde o princípio, em excelência, em perfeição, aonde não havia pecado. Então, que nós entendemos que também o pecado de Adão e Eva nos deixou uma herança pecaminosa. E nós temos que nos desfazer dessa herança pecaminosa. Olha o que o Espírito Santo de Deus continua a falar conosco. Deixou uma herança pecaminosa. Assim como nós temos que nos posicionarmos, pedirmos perdão a Deus, nos colocar diante do Pai, reconhecendo, pedindo perdão, fazendo uma nova aliança com Ele, para que nós venhamos nos desfazer, reconhecendo as nossas falhas, o nosso pecado, abrindo mão dessa herança que veio de Adão e Eva, a herança que veio dos nossos pais em pecado, as heranças que nós mesmo plantamos para os nossos filhos quando nós pecamos, para que nós venhamos abrir mão e anular todo esse mal. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e abrimos mão do pecado, de toda idolatria, de tudo aquilo que nós trazíamos conosco na nossa ignorância espiritual, nós estamos abrindo mão de uma herança para agora estarmos debaixo de uma herança divina, do cuidado do Espírito Santo de Deus. É necessário fazer renúncia dessa herança. É necessário primeiro reconhecer essa herança, né? Como nós temos que reconhecer, às vezes, uma herança, para você tomar posse dela, você tem que ir lá e reconhecer que você é herdeiro, tem que assinar diante do juiz para você poder receber. Ou se você for abrir mão daquela herança para alguém, você tem que ir lá, deixar um papel. Abro mão dessa herança para outra pessoa, para fulano, para Beltrano. Assim nós temos que reconhecer, Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei. Eu quero abrir mão de todo mal, de toda herança, de toda idolatria, de todo pacto maligno que eu possa ter feito no mundo espiritual. Eu não quero isso na minha vida, nem na vida dos meus descendentes. Que nós possamos entender, e eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Única, exclusivamente o Senhor como meu Senhor da minha vida. Então, nós vamos estar agora debaixo da herança de Deus, das heranças espirituais conquistadas por Jesus naquela cruz, por nós, para nossa vitória. Então, nós temos essa maior herança que é o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. Jesus pagou o preço na cruz para nos resgatar de um lamaçal de pecado, para nos deixar um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Então que hoje você possa, se você ainda não aceitou Jesus, que você possa aceitar Ele como teu Senhor e Salvador. Ele que vai nos guiar os redimidos, aqueles que aceitou Jesus, aqueles que aceitou o sacrifício, mas não é aceitar da boca para fora e continuar da mesma forma, idolatrando outros deuses, colocando algo à frente de Jesus, não, porque o que Jesus fez por nós é de graça para nós, mas para Ele custou muito. E como você se sentiria se alguém que você confia muito te trair? Então imagina você dizer que ama Jesus, que reconhece o sacrifício dele, reconhece no mundo espiritual a vitória nele, mas tem colocado algo a mais diante de Jesus, né? É Jesus e mais alguma coisa. Não, Jesus está dizendo, eu quero que você me aceite como seu único e suficiente Salvador, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que te dá acesso ao Pai, em nome de Jesus, amém? E assim, você renunciando todo o seu pecado, quando você aceita Jesus, você faz a renúncia de todo o pecado, você vai falar e vai falar teu nome, eu renuncio todo o mal, toda palavra contrária, todo, né, a vida promíscua que eu levava, eu renuncio tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Eu renuncio
Pai, todo pacto maligno que eu posso ter feito no mundo espiritual, servindo a obra de bruxarias, feitiçarias, tudo aquilo que não te agrada, toda idolatria, Pai, para te aceitar, para aceitar Jesus, aquilo que o Senhor fez por nós, dando o teu Filho amado Jesus na cruz. Eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Faça essa oração para Jesus, né, para Deus. E então você vai agora abrir mão, quando você está orando assim, de toda a sua herança espiritual da maldade. E vai aceitar a herança de Jesus, que nos deixou o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos guia, aquele que nos direciona. Aleluia! Aquele que nos coloca no caminho. E ele diz que, por mais torpe que seja o caminho do homem, ele não se desviará. Ele não se desviará. Glória a Deus. Olha ali, ó, quando diz, no verso 8, e haverá ali uma estrada, um caminho, e será caminho, santidade, não passará por ele o imundo. O imundo não passará, mas sim ele mesmo estará com eles. Deus, ele não veio para abolir, para acabar com o homem que pecou. Ele veio para andar conosco, para nos direcionar, para nos purificar, para nos trazer o senso do que é verdade e santidade, porque nós temos nada de bom. Mas Jesus, ele é bom. Eu, por mim mesma, jamais estaria aqui falando da palavra de Deus. Uma pessoa que na escola morria de medo de ir à frente, insegura, com medo. Eu sou nada sem Deus. Eu sou nada sem o Espírito Santo de Deus. Né? Tudo é para a honra e glória dele. Tudo que ele traz à memória de ensinamento, nada é meu. É tudo dele, em nome de Jesus. Então, ele quer que nós venhamos deixar ele estar conosco nesse caminho. Né? O imundo não passará por ele, mas sim ele mesmo estará com eles, através do Espírito Santo de Deus. E os que andarem neste caminho, por mais torpe que seja, não se extraviará. Isto é, aquele que aceita Jesus, por mais pecador que possa ter sido, e ainda pecar, que estamos numa terra. Ai daquele que arrota que não peca, aquele que é santo, né? Não existe. Nós estamos numa terra onde é governada pelo mal, pelo maligno. Nós temos que todos os dias nos pedir perdão para Deus, nos posicionar, pedir, Espírito Santo de Deus, me conduza, me direciona, né? Tem uns que não pecam em uma área, mas pecam na outra, é no orgulho, é achar-se santo, é se achar correto, né? Então, nós temos que vigiar. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje, que o Senhor possa, né, achar uma terra aí, árida, uma terra que estava árida, mas que agora ela está disposta a fazer essa oração de renúncia das heranças espirituais. Nós tínhamos uma herança espiritual de Adão e Eva, mas Jesus veio. Por um homem entrou o pecado, que foi Adão, e por Jesus, um homem, foi necessário vir e trazer o Espírito de Deus, o nosso ajudador, trazer a remissão de todo o pecado, em nome de Jesus. É necessário que nós venhamos aceitar Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Através dele nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda para ir nesse caminho que nos leva a Deus. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.